Paulo Zay pergunta, não sei se você já pensou nisso, mas vamos lá. Desde quando iniciei o curso de filosofia, escuto o senhor dizer que devemos restaurar a cultura superior no Brasil. Mas, como o senhor mesmo disse, não há possibilidade de cultura superior sem ter no país uma literatura viva e presente. Muito bem, assim como eu, acredito que vários alunos do seminário de filosofia ao menos almejam preencher esse espaço vazio, graças a Deus. E a minha sugestão é justamente essa. O senhor poderia dar orientações específicas nesse sentido de restaurar a literatura nacional? Bom, a primeira coisa é o seguinte, leia toda a literatura de língua portuguesa e absorva profundamente. Olha, eu posso dizer que eu, quando tinha 21 para 22 anos, já tinha lido tudo quanto é significativo de literatura brasileira e a maior parte da portuguesa. E ainda continuei lendo. E isso aí foi a base de toda a minha educação. Então, dominar a própria língua nos seus mínimos detalhes, em todos os seus recursos expressivos, é a condição para você ter alguma liberdade de ação intelectual. Isso é o primeiro passo. Então, mesmo para quem não queira ser o escritor, você diz, mas eu quero ser físico ou matemático. Eu falei, bom, e como é que você vai se explicar, meu filho? Se você não domina a sua língua, você vai entender as noções físico-matemáticas de maneira fetichista. Você não sabe distinguir entre o que é um conceito e uma figura de linguagem, você nunca vai entender nada do que você estuda de física, porque você vai ter tudo uma noção sensorialista, coisista e fetichista daquelas noções. Ou seja, você não tem a noção, vamos dizer, do limite da significação desses conceitos científicos. Então, o conhecimento da linguagem é a condição sine qua non para tudo mais, principalmente se você pretende ser um escritor. Tá certo? Então, hoje em dia as pessoas não têm mais a noção do que é um escritor e do que é uma literatura. Eu digo, olha, mesmo que surjam 2 ou 3 escritores bons no Brasil, bons e geniais, isso não fará existir uma literatura brasileira, assim como a existência de um Mário Ferreira dos Santos não faz existir uma filosofia brasileira. Porque uma filosofia nacional ou uma literatura nacional é constituída, sobretudo, do imenso diálogo e intercâmbio entre muitas pessoas. Vamos dizer, que participam do mesmo campo de preocupações, têm acesso, dominam a mesma linguagem, tá entendendo? Se fiscalizam e se ajudam umas às outras. Aí você cria uma literatura nacional, e é isso que está faltando, não somente bons escritores. Só que os bons escritores também já não existem, né? Não seria injusto dizer que nos Estados Unidos hoje não existe uma literatura americana. Não existe mesmo. Tá certo? Mas existem milhões de escritores muito bons que podem compor uma literatura a hora que eles quiserem. Só não compõem porque um não está lendo o livro dos outros. Mesmo assim, não é tanto como eu estou dizendo. Já não existe mais aquele intercâmbio intenso que tem entre os anos 30 e 50, mas algum ainda tem. Mas no Brasil não tem nem o intercâmbio, nem uma literatura nacional e nem escritores isolados. Então, nós partindo, vamos dizer, dessa geração que está estudando aqui, vocês podem criar não somente boas obras de literatura, mas vocês podem criar toda uma literatura no sentido exatamente deste intercâmbio, dessa participação, mas só se conseguirem reatar os elos com a tradição. Vocês têm que ser os continuadores do Marx Rebelo, do Graciliano Ramos, do Zé Geraldo Vieira, tá, partir de onde eles deixaram a coisa e atualizar a experiência brasileira dos últimos 30 ou 40 anos, que ficou totalmente fora da literatura. Você imagina, por exemplo, né, um personagem como Zé Dirceu, o que um Balzac, um Dostoiévski não faria com ele? O Homem dos Dois Narizes, né? O sujeito que levou a vida inteira falsa e que gostava mais de Fidel Castro do que da sua própria mulher. A mulher, para ele, é apenas um instrumento. Ele pode enganá-la, fingir que ele é uma outra pessoa, mora com ela um tempo e depois chuta. Mas o Fidel Castro, quando ele vê, ele chora. Meu Deus, esse é um personagem maravilhoso! Tá certo? Se tivesse aí, sei lá, um Molière, um Cervantes para lidar com um personagem, com um material desse, como esta experiência não se integrou, não aparece na literatura, não se integra no imaginário, então esses fatos todos passam como inexistentes. Você imagina, por exemplo, os dramas interiores do Fernando Gabeira, a mistureba toda de comunismo, libertarismo, gaysismo, brasileirismo, tropicalismo, tudo que se misturou na cabeça desse cara. E sem você contar essa história, você não vai entender o Brasil. Não é isso? Então, vamos dizer, a própria cabeça da Dilma Rousseff, o que se passa lá dentro? Ninguém sabe. Porque são coisas que você não tem documentação, então só pela imaginação você pode chegar lá. Então, se não existe a especulação imaginária, a história imaginária, também não existe a história real. Você vê, uma vez eu li, num livro desse de técnica de aprendizado, uma sugestão que dizia, olha, a melhor coisa para você aprender a
apreender uma aula é você conjecturar o que o professor vai dar, supondo-se que a exposição do professor tem uma continuidade efetiva que a minha aqui não tem. Aqui na minha não adianta conjecturar. Mas até é bom, né? Que às vezes a sua conjectura, se não explica a próxima aula, pode explicar a aula daqui 2 ou 3 ou 4 semanas, eu sempre posso voltar ao mesmo assunto. Mas a expectativa imaginária forma a superfície de contraste com a qual os fatos reais adquirem a sua verdadeira significação e importância. Então, se você não tem a escala imaginária, os acontecimentos perdem significado, meu Deus do céu. Então, a nossa imaginação ela tem que ser ampliada para ela abarcar, assim, desde o céu até o inferno, para você compreender toda a escala das possibilidades humanas. E isso aí o que faz é literatura. Então, se não existe literatura, também não existe história, não existe compreensão da sociedade, não existe debate público, não existe coisa nenhuma. E isso que vocês, entre os alunos, aqueles que têm um talento narrativo, um talento poético, um talento para o teatro, pelo amor de Deus, estudem e se aprimorem. Mas a primeira coisa é o seguinte: nas faculdades de letras, hoje as pessoas só estudam teoria. Elas não leem os livros. Elas leem a teoria da literatura, mas não leem literatura. Então você vai lá ver o cara discutindo Roland Barthes e desconstrucionismo, etc. Daí você pergunta, você leu Dom Quixote? Não. Você leu Dostoiévski? Não. Você leu Tolstói? Não. Então é uma teoria sem substância, é a teoria sem os fatos correspondentes. Eu acho que o desconstrucionismo, por exemplo, você não... Basta você ler, por exemplo, Ana Karenina, de Tolstói. Você vê que o desconstrucionismo não funciona. Quer dizer, não é possível o sujeito ter escrito aquilo só no universo de textos. É preciso existir uma coisa real chamada casamento, amor conjugal, traição, decepção, tristeza. É preciso que exista tudo isso na realidade para o sujeito escrever Ana Karenina. Ele não pode escrever a partir de meros textos. Então, a própria presença desse romance derruba a teoria desconstrucionista. Agora, se você vai discutir a teoria só na esfera teórica, meu filho, aí a discussão não vai terminar tão cedo. Né? Porque, veja, você deve usar essas teorias para você se orientar. Não é para discutir, para saber qual é a mais verdadeira, qual é a mais falsa. Porque essa discussão pode terminar, não vai terminar nunca. O que interessa é usá-las para o que elas servem. Mas qual é o teste delas? É a documentação, é a literatura existente. Então, primeiro, absorver o máximo de literatura e ampliar o seu imaginário. Ampliar e organizar o seu imaginário. Até você perceber quais são os seus focos de atração, quais são os tipos de acontecimentos que realmente atraem, emocionam você, mexem com você, tá certo? E aos poucos você vai desenvolvendo uma linguagem pessoal para dizer, mas o domínio da gramática é fundamental, absolutamente fundamental. Mas eu acho que o estado da língua brasileira hoje, ela não é gramatizável mais, ela já virou um caos total. Tá? Então nós temos que achar sempre um meio termo. Quer dizer, eu procuro escrever dentro do máximo de correção gramatical clássica admissível, mas abrindo o campo para expressões populares, para modos de dizer que são consagrados entre o povo, etc. É a solução que eu arranjei, você pode arranjar outra, mas até a busca das soluções pressupõe que você sente o problema. Tá certo? Então, olha, uma coisa boa para você treinar é você ler aquelas entrevistas com grandes escritores que foram feitas pela Paris Review. Isso tem online. E tem uma edição brasileira de uma seleção chamada Escritores em Ação. Malcolm Cowley organizou. Ele é autor de várias entrevistas ali com Georges Simenon, François Mauriac, etc, etc. Os escritos autobiográficos de grandes escritores como o próprio Mauriac tem um volume inteiro da Pleiade, que são notas autobiográficas. Ali tem 1001 dicas sobre a arte de escrever. O Subsidiário, que é o diário do Herberto Salles, é um tesouro de dicas sobre a arte de escrever. E a própria obra do Herberto Salles, ela tem um valor didático, porque o Herberto Salles, cada novo livro que ele escrevia, ele usava uma técnica completamente diferente, e era, vamos dizer, todo exercício. Outra coisa para aprender a escrever, Raymond Queneau, Exercice de Style, é um livro em que ele escreve o mesmo conto em 99 estilos diferentes. Né? Isso aí vai ajudar você a ser um escritor. Né? Ou ler os grandes prosadores, que não precisa ser ficcionista, ler Ortega y Gasset, decora Ortega y Gasset, coma, porque raramente você vai encontrar uma pessoa que tivesse
tanto domínio, flexibilidade e riqueza de linguagem, inclusive na simples expressão oral improvisada, era um absoluto prodígio. Ortega y Gasset, ele falava com elegância literária pronta, assim, um negócio incrível. Tem cursos inteiros dele que é a transcrição taquigráfica e parece que foi tudo escrito, né? Então, aprenda a amar a linguagem. A linguagem é a parte mais nobre do ser humano, né? E Rumi, o grande poeta persa, ele comparava, né, o ser humano a um rio, onde no fundo do rio só tem lama, mas em cima do rio flui água límpida. Então, a lama é o mundo das impressões e a água límpida é a linguagem, a fala.